Oi pessoal, tudo bem? Você tem problema com ejaculação precoce? Então clique aqui na descrição do vídeo para sua vida melhorar 100%. No meio do campo para ele ouvir tudo aquela dura, porque ele não tá jogando. Ele achou que... Então é o seguinte, não faz parte do grupo. Ontem tivemos um caso desse aqui, Neto, lembra? A primeira coisa que os caras do próprio elenco fazem é separar o cara. Não faz parte do grupo, esse cara aqui não interessa pra gente. Pode treinar, pode fazer o que ele quiser, esse cara aqui não interessa pra gente. E quando o jogador não interessa para o grupo, ele não interessa pra jogar, o treinador dificilmente... Custou caro esse goleiro, falta de... 10 milhões, não foi? Falta de profissionalismo total. Aliás, quero dar uma informação pra vocês. Há 2 ou 3 partidas atrás, ele pediu para não viajar com São Paulo, porque ele não queria ficar no banco. Aí ele foi informado... famoso quem, hein? Ele foi informado que a multa seria de 40% no salário. Que eu acho que é a multa que o São Paulo tem que dar a ele, né? Eu conheço o pai dele, eu trabalhei com o pai dele no Guarani, com o Jean, o goleiro que nasceu no Guarujá, mas apareceu no futebol lá na Bahia. Eu conheço bem o pai dele. O pai dele é extraordinariamente de grupo, um cara que nunca se posicionou diferente de qualquer jogador, sempre a favor do grupo. Agora, o que ele fez no São Paulo Futebol Clube é para, no mínimo, ser multado. Ou não ser definitivamente afastado, porque não participar de tudo isso, sabendo que o São Paulo passa por um problema enorme, por uma dificuldade gigantesca, até para se classificar no campeonato, o cara larga a reunião porque está tomando uma dura do treinador. Agora me responde... Tinha feito aí já nesses... Esse foi São Paulo e Bahia. Foi contra o Vitória. Pisou no Vitória, não foi? Foi, contra o Vitória, que ele, depois do jogo pisou no emblema do Vitória. Não, na verdade ele foi na torcida. Provocou a torcida. Ridículo, ridículo. Babaca total. Né? Dá pra ver por essa atitude. E ele já tinha se engalfinhado com o Sidão pelas redes sociais no ano passado, vocês lembram disso? Lembro. Como é que alguém gasta dinheiro num atleta... Mas ele é bom goleiro, Flavinho. Ele é bom goleiro. Cara, mas eu também não acho que é tão bom goleiro assim, viu, mano? Desculpa. O cara pode ser bom goleiro. Bom goleiro é O cara não é boa pessoa, cara. Desculpa, não é boa pessoa. Não o conheço pessoalmente. Mas ele tinha esse histórico essas antes. atitudes aí mostram no Bahia, é o cara. Não, mas ele tinha, precisa ver, ele tinha esse histórico. No Bahia não tem. Uma coisa é o São Paulo comprar sabendo que o cara tem uma personalidade e um histórico complicado. A outra coisa é o cara agora tá pé de raiva. Uma coisa é o cara, o São Paulo não saber quem é o cara. Mas ele pode estar irritado. Você vai comprar, você tem que passar. Sim, mas ele teve... Eu sei que ele teve uma vez num Bahia e Vitória, mas é coisa de rivalidade clássica. Agora, no dia a dia, eu nunca ouvi que ele tinha problema, não sei. É o seguinte, do Jean, ele custou muito caro pro São Paulo. 10 milhões. 10 milhões. 6 milhões em dinheiro, mais um jogador, né? É. Não. O Juninho Capixaba que foi o jogador. Não, o São Paulo não pagou 10 milhões. Não, pagou 10 milhões à vista. Pagaria os 10 milhões se ele fizesse uma sequência de jogos como titular. Pagou 6 milhões, os outros 4 dependeriam dessa sequência. A Gandula ali fala a mesma coisa que o Flavinho. Você viu que a Gandula fala pra ele? Olha lá, seu babaca. Pois é, porque isso é atitude. Agora, eu queria perguntar um negócio. Ô, Pascoal, ontem o Mancini, tadinho, eu tô com dó do Mancini, vai sobrar pra ele. Vai sobrar pro Mancini. Ele mandou ele assumir. Vai sobrar pro Mancini. Ele quis assumir. Exatamente. Ele não quis assumir. Não. Se ele não quisesse, não vou assumir. Ponto, personalidade. Meu contrato com vocês não é de assumir. É um adulto. Não vou assumir. Então você tá fora. Beleza, tô fora. Então tô fora. Tô fora. Vai assumir, tô fora. Tô fora. Tô fora. Tem mercado, tem currículo. Ok, então não é o tadinho do Mancini, mas eu acho que vai sobrar pro Mancini. Mas o Mancini tá lá, chamando os jogadores, dando uma carcada e tal. O rapaz... Dando o quê? Uma carcada, um esporro. O cara pega, levanta, e se retira da sala. Quer dizer, não respeita ninguém, se levanta, vira as costas, sai andando. Ok. E cadê? Nova pergunta pra você. Cadê a diretoria de futebol de São Paulo? É isso aí. Quem estava no CT de São Paulo? Pera. Quem estava no CT de São Paulo ontem pra dar uma entrevista depois, pra chamar o cara lá, pra falar pra imprensa, olha, ninguém. Quando eu falo tadinho do Mancini, é porque o Mancini virou boi de piranha, velho. Vai sobrar tudo pro Mancini. Só isso. Mas o Mancini ele poderia ter dado essa entrevista, bem, já depois aí do entreveiro aí,
Se não tivesse no CT o Raí, como não estava, se não tivesse o Lugano, como não estava, se não tivesse presente o São Paulo, a voz do clube era o Mancini. Não, mas logo depois, mano, é complicado. Mas todo dia o Mancini fala. Mas logo depois é complicado. Isso é um caso que tem que passar pra diretoria, a diretoria tem que falar. Ô, Raí, aconteceu isso aqui, ó, resolve aí. Não, mas peraí, eu acho que já deveria ter tomado a rédea assim, porque o Mancini é um cara que tem personalidade. O Mancini é um cara que... Qual é o cargo dele, na verdade? Ele é coordenador de futebol. Não, agora é o técnico coordenador interino, técnico. Sim, mas ele acumula, mas ele é coordenador de futebol. Isso também passaria por ele. Passaria também por ele. Ele tem autonomia. Então o negócio é o seguinte, senhor Mani, se a diretoria do São Paulo tiver vergonha na cara, atenção, Leco, você, o Raí principalmente, se vocês tiverem vergonha na cara, isso não pode passar impune. Por mais que o São Paulo tenha, de fato, investido uma grana pesada na contratação do Jean, e até acho, separando a parte técnica do goleiro ali, do restante do comportamento que ele mostra, que não é flor que se cheire, mas ele é um bom goleiro. O São Paulo investiu certo na contratação porque mostra que tem qualidade. Porém, não dá para você separar o joio do trigo, é o pacote só. É um goleiro irresponsável, é um goleiro que o ano passado já, repito, arrumou briga com o Sidão, os dois bateram boca por redes sociais, ele arrumou essa expulsão também no campo lá no Barradão. Agora, novamente, com essa atitude de moleque, de pedir para não ser integrado no jogo lá contra o Red Bull, porque ele sabia que ele ficaria no banco. Agora, novamente, aí, ele ouvindo uma fumada, tomando uma fumada, ele deixa o gramado e vai embora. A diretoria do São Paulo precisa puxar a orelha desse cara, porque esse cara não é ninguém. Puxar a orelha. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Com esse acúmulo de história. Ô, Flavinho, sabe o que eu tô falando? Porque agora foi a atitude, a pior atitude que ele teve foi agora. O problema é que você não tem como mandar embora, né? Você tem que pagar o contrato. As atitudes dele têm crescido de forma pejorativa. Começou com um negócio pequeno e passou para um negócio grande. Então, a diretoria do São Paulo... O olhinho do Pipa agora até arregalou. Começou com um negócio pequeno. Mas sabe por que eu tô falando isso, Benja? Não é o primeiro caso... Opa! Não é o primeiro caso de indisciplina no elenco do São Paulo. Vocês vão se recordar aqui do Cueva, que hoje está no Santos, mas na época que o Pintado era o treinador, que tinha relacionado o Cueva para um jogo na Vila Belmiro contra o Santos, ele vai lá e faz o seguinte, não quero ir. Não quero ir por quê? Porque eu vou ficar no banco. Vai pro inferno, a diretoria do São Paulo precisa tomar a rédea aí e parar de ser bunda mole. Precisa punir os caras. A diretoria do São Paulo é um bando de lesma que tem ali, com todo respeito, é um bando de lesma. A diretoria do São Paulo, a diretoria do São Paulo vai punir. A diretoria do São Paulo vai fazer... Qual a diretoria do São Paulo? Que não aparece? Há quanto tempo que a gente não vê a diretoria do São Paulo? Ela existe aí, Benjamin. Ela existe. Não. Ela não aparece, Vocês mas ela entenderam o que eu falei? Sim, ela existe. Mas eu tem que cobrar os caras. Sim, mas cadê a diretoria do São Paulo? Não, Há quanto tempo você não vê os caras falar Leco, Raí, tem mais gente? Não acontece nada, é um bando de lesma, como eu falei. Não resolvem nada, não tem peito pra nada, não tem vergonha pra nada, não tem culhão pra nada, como a gente falou. Vocês não têm nada, vocês não têm respeito nenhum pelo São Paulo. Vocês não têm qualquer tipo de liderança, vocês não passam o mínimo de credibilidade. Qualquer um que chega faz o que quiser. O São Paulo é uma terra de ninguém por culpa de vocês. E Raí, que grande decepção. Você foi um baita de um ídolo do São Paulo, mas você como diretor é uma negação. Pede para sair, como disse a diretoria e como disse aos torcedores. Você não serve mais para ser diretor do São Paulo, Raí. O que está acontecendo com o São Paulo, muito também por sua causa, que fica sendo subordinado e fazendo reverência ali a esse bando que tá lá em cima do São Paulo, sei andando pra história do clube, sei andando pra administração do clube. Raí, você não precisa disso. Desculpa, Raí, está se tornando uma negação administrativa ao São Paulo. Mais um caso vergonhoso, mais um caso pequeno daquilo que o São Paulo nunca precisou passar. O torcedor está envergonhado hoje de dizer que torce pro São Paulo por causa desse tipo de fase, desse tipo de atitude e desse tipo de atleta que vocês valorizam tanto e não valem 0,001 de mérito e de carinho que vocês precisariam dar e precisariam reconhecer esses caras. É lógico que ninguém vai falar que, é verdade e tal, mas olha, eu tenho certeza, os caras estão, olha, o melhor cenário pro São Paulo hoje é o São Paulo ficar fora do Paulistão. Não acho que tem que ficar fora de nada. Calma, mas tem que ficar fora. Deixa eu terminar, eu não tô falando que eu também acho. Eu não tô falando, vocês, calma. O que eu tô falando é o seguinte, o que eu acho que na cabeça dos caras lá no São Paulo, o melhor cenário é não classifica, fica 40 dias, aí vem o Cuca, o São Paulo sai de cena, porque tá tudo acontecendo, São Paulo vai estar treinando apenas, né? Vão fazer das tripas coração para trazer o Pato, dar um cala-boca para a torcida calma, o Cuca vem, e você tem 40 dias para sair um pouco dos holofotes. Isso aí nada mais do que você tratar uma dor de dente com, como é que chama aquele negócio que você toma? Analgésico. Aquela serinha. Analgésico. Aquela serinha que passa. Analgésico. Tá com uma dor de dente, toma um negócio e daqui a pouco passa. Passa o efeito do remédio, volta a doer. O São Paulo vai ficar 40 dias fora? Eu acho que seria legal. Porque o time vai poder se preparar para um campeonato mais importante que é o brasileiro e a Copa do Brasil.
Mas do jeito que tá, não vai tentar nada. Eu também acho que vai ter Vai quem tentar nada. prepare o time. Quem exato. vai preparar? Primeiro que você não sabe se o Cuca vai assumir. Segundo que o Leco continua. Terceiro que o Raí também continua. Então não muda nada. Não muda absolutamente nada. Eu volto a dizer o que eu tenho dito aqui. A melhor coisa para o São Paulo nesse momento é esse pessoal que está comandando o clube, encabeçado pelo Leco, todos pedirem renúncia. Mas isso não existe, né? Mas eu tô dando minha opinião. Sim, mas tô dando minha opinião. Eu acho que tem que acontecer. Se esses caras são São Paulinos de verdade, cai fora. E não são. Cai fora. Na cabeça deles, 40 dias, Deixa eu Cuca, Alexandre falar um negocinho pra vocês. Se o time engrena 3 vitórias, gente, é aquilo. Sim, aí fica assim. Mas ainda faltam tantas rodadas. Se engrena 3 vitórias. O Cine não joga mais a favor de São Paulo. Eu não estou defendendo, eu estou pensando com a cabeça desses caras. Você acha que o Leco vai renunciar? Não vai. Você acha que a diretoria inteira vai renunciar? Não vai. Isso não existe. A esperança dos caras é 40 dias para a temporada, Cuca traz o Pato, mais um jogador, dois. A gente tem que bater nessa tecla aqui, Benja. O 40... Não, eu não posso bater numa tecla de algo que não vai acontecer. A gente tem que mostrar que esses caras estão sendo danosos ao São Paulo. Não, isso é outra história. Esse grupo chama Grupo Participação. Está no comando do São Paulo desde 2002. E usa a cor amarela. A cor que eles usam é a cor amarela. E a brincadeira que tem lá dentro, entre São Paulinos, etc e tal, que são oposição, é que eles contaminaram até o time. Virou um time de amarelão. É o que a torcida grita, né? É o que a torcida grita, todo mundo diz. É a cor desse grupo, do grupo Participação. É amarela. Contaminaram o clube, o time, todo mundo. Virou um time de amarelão. Que a torcida grita e dentro, jocosamente, a oposição fala a mesma coisa. Então não adianta, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Volto a dizer. Desclassificado paulista, 40 dias treinando, o Cuca assume, isso é analgésico para o problema do São Paulo. Quando passar o efeito, vai voltar a doer. E não tem jeito. E o dente vai estar lá ainda. Mais uma vez, Flávio, isso mostra que quando você não tem quem toma a decisão, alguém toma a decisão por você. O São Paulo não tem um treinador efetivo. Tem um treinador que está no cargo de treinador. Então o cara faz assim, é fácil para o jogador se rebelar contra essa situação, porque ele não tem o treinador definitivo. O Cuca não está lá, entendeu? Então o cara se rebela com essa situação. Mas se tivesse uma diretoria de futebol ativa... Mas agora é hora da diretoria de futebol. Não teria isso, mas não tem ninguém. Não, mas peraí, não é o técnico, Benja. O Mancini, ele faz parte hoje do quadro diretivo do São Paulo. Quando ele deixar de ser treinador, ele passa novamente a integrar uma diretoria do clube. Não sei se ele volta. Eu não sei se ele volta. Bom, mas gente, acho que não. O cargo dele, apesar de ele estar coordenador de futebol. Apesar de ele estar acumulando a função de treinador, ele ainda é um coordenador dentro da diretoria do São Paulo. Ele tem autonomia para comer o toco de que ele quiser lá dentro. Então, tá certo? Não, e ele fez. Mas deixa eu te falar. E ele fez. Hoje ele não é. Hoje ele está como treinador. Não, mas é que tá bem. Acho que ele acumula funções. É claro, ele não deixou de ser ele teria, o Mano falou uma coisa certa no começo. Então ele tira o jogador e ele vai punir? Ele teria autonomia para falar, você tá fora e tá punido. E digo mais, além de técnico, eu também sou coordenador de E eu não tenho nenhuma dúvida que vai sobrar pro Mancini, porque não teve como gerir, não teve como administrar esse problema. Vai sobrar pro Mancini. Não tenha dúvida, Wagner Mancini, não tenha dúvida que vai sobrar na sua conta isso. Só com relação ao que você disse ainda do São Paulo ficar fora, talvez seja a melhor alternativa no exato momento. Não, eu não falei isso. Não, o que eles pensam lá dentro. Eu falei que eu acho que eles pensam. Então, mas eu não concordo, Benja. Um time do tamanho do São Paulo, ainda mais somado com a vergonha que foi o São Paulo ser eliminado na primeira fase da Libertadores pro Tadjeres, com talvez aí o fato do São Paulo não avançar nessa primeira fase do Campeonato Paulista, que só tem times ridículos, times fracos, tá certo? Com exceção de um ou outro do interior que tem se destacado, como é o caso do Red Bull, como é o caso do Ituano também, Pascoal. Mas enfim, na maior parte do campeonato aí você só enfrenta times fracos. Então, o São Paulo ficar fora de uma primeira fase do Campeonato Paulista é tão vergonhoso quanto você ser eliminado na primeira fase da Libertadores por um time ridículo como é o Tadjeres. Mas eu não falei que não é vergonhoso, eu também acho. Então, mas seria talvez aí um estopim a mais, Benja, para uma situação que já é caótica, cara. O São Paulo ficar fora dessa fase do Paulista, eu acho que é pior ainda. Vou te falar, olha só. Aí se classifica em segundo, pega o Ituano. Decide, se o Ituano não vender o mando do jogo,
O Ituano decide em Itu. Quinta-feira a reunião na federação. Depois, Assim como pode acontecer com o Corinthians também, mesmo o Corinthians sendo o primeiro do grupo. Depois, ainda corre o risco de pegar Corinthians, Palmeiras, Santos, e a probabilidade de tomar. Mas o que aconteceu nos últimos anos, quando se defrontou contra o Palmeiras, Corinthians e Santos? Não perdeu? O que eu estou falando é o seguinte: o melhor cenário para São Paulo hoje, na cabeça desses caras aí, é 40 dias fora da mídia, fora do. Porque, olha, o São Paulo perde pro Ituano, Deus do céu, vai cair um mundo. Mas fica 40 dias pro Ituano, vai acabar o mais provável, né? Que é mais provável que seja eliminado num clássico. E aí. Também porrada de novo. Então, aí 40 dias, Flavinho, fica lá, ninguém fala de São Paulo. Uma eliminação iria gerar uns 3, 4 dias de depois de barulho. Acabar, porque não tem notícia. E depois a gente ia passar a falar de outras coisas, porque o São Paulo ia sair do noticiário. Mas, ao mesmo tempo, o Mano tem razão, é um vexame. É um grande vexame. Óbvio que é um vexame. De um campeonato que ele é feito para concebido para que os 4... Em menos de 3 meses seriam 2 fracassos retumbantes. Mas ontem até o PVC lembrou bem. Acho que das mundial 18 edições que esse campeonato tem esse formato, só em 5 os 4 se classificaram para a final. É verdade. Olha, mas nenhum dos eliminados nesses anos todos, que eu me lembre pelo menos, estava vivendo uma crise tão acirrada. Você falou que o Corinthians foi eliminado, hein? Em 2014 o Corinthians não avançou, né? Mas é isso. Mas 2 anos antes depois termina o Brasileiro na quarta colocação. O São Paulo também não avançou. O rapaz veio de Penélope Charmosa no programa. Não foi? Foi Batman. Você veio de Batman. E 2 anos antes o Palmeiras tinha sido campeão mundial. Quer dizer, não gera uma crise. Olha, para o São Paulo hoje, uma eliminação é uma crise. O Ronaldo Souza... Não, uma eliminação do São Paulo hoje é mais um dado na estatística do São Paulo. É mais uma eliminação. O Ronaldo Souza... Mas em 3 meses são duas... Pera um pouquinho. 3 meses, 2 grandes decepções. Sair na Libertadores na primeira fase e não classificar no Campeonato Paulista em 3 meses. Em 3 meses trocou 3 vezes de técnico, em 3 meses está remontando o time normal. Então, mas é que a gente tá falando. Poxa, chega uma hora que precisa parar isso aí, né? Quem é o culpado maior dessa história toda? É quem dirige o clube, gente. Sim, mas não tenha dúvida. A surpresa. São Paulo, olha, a gente fala sempre só para mostrar como é a situação. O São Paulo é dirigido como se fosse um time de várzea. Aí, lógico, a várzea é mais bem dirigida, mais bem gerida do que o São Paulo de hoje. Não tem a dúvida. Os campeonatos de várzea são super organizados. Os times também. São Paulo não tem comando. O São Paulo não tem nada. Zero. O São Paulo tá um barco à deriva. O São Paulo é um barco à deriva, concordo com você. E o culpado disso tudo é quem preside o São Paulo. O culpado disso tudo é quem está votando nesse pessoal. Tudo bem, no começo foi muito saudável. Quando o Marcelo Portugal Gouveia assume a presidência do São Paulo em 2002, com esse grupo de participação, aí o São Paulo cresce, ganha Libertadores, ganha Mundial, 3 vezes campeão brasileiro, mas esgotou. Mudaram as pessoas. Não, e o São Paulo, mudaram as pessoas.